Bom, a gente vai ouvir agora a Cristal Muniz. Hoje ela leva uma vida lixo zero, mas é claro que ela precisou de tempo para fazer essa mudança, é isso que a gente vem falando aqui, e começou com os hábitos de consumo. Ela compartilha com a gente algumas dicas para quem está aí nesse ponto de partida, olha só. Para quem quer começar a viver uma vida lixo zero, é importante a gente repensar os nossos hábitos de consumo. Então, parar para analisar o que a gente compra e se faz sentido a gente continuar comprando aquelas coisas todas. Então, a gente precisa aprender a dizer não primeiro, depois a gente precisa reduzir a quantidade de coisas que a gente tem na nossa casa para ter só aquilo que a gente de fato usa e precisa. Depois a gente vai pensar em reutilizar as coisas, ou seja, ao invés de ter coisas que sejam descartáveis, a gente vai ter coisas que sejam reutilizáveis. Então, desde absorvente para trocar por coletor menstrual, seja para ter um kit de talheres na bolsa para usar no lugar de descartáveis na hora de comer na rua, enfim, dá pra gente pensar em várias trocas possíveis. Depois que a gente só pensa em reciclar, então primeiro a gente evita produzir o lixo, tá vendo? Depois que a gente recicla. E aí por último a gente composta o resíduo orgânico que sobra desse processo todo e transforma em adubo dentro da nossa casa, pode ser numa composteira. É importante ela falar sobre esses passos, porque às vezes a pessoa que está assistindo olha e fala assim, não, mas eu já vou começar, isso já me gera uma ansiedade, dá muito trabalho, não vou fazer. Então a Cristal, ela faz um trabalho muito legal, que é justamente mostrar o que você pode fazer nesse ponto de partida, né? Não ter essa ansiedade de achar que você já tem que começar mudando a sua vida inteira de um dia para o outro. E pensar que a gente tem um pouco de pressa na questão ambiental. Vou ter que ser a portadora das más notícias. Embora a gente possa, sim, prever um futuro otimista, principalmente a partir das inovações tecnológicas que o homem é capaz de produzir, se a gente direcionar recursos de pesquisa e valorizar a ciência. Mas o importante dela falar que a gente, acho que durante muito tempo pensou sustentabilidade ligada à reciclagem. Ela fala, primeiro eu controlo a quantidade de lixo que eu produzo. O segundo passo é eu pensar na reciclagem a partir daquele mínimo de lixo que eu consegui produzir graças à minha conscientização. E aí depois fazer compostagem com os resíduos orgânicos. A gente vai falar mais de lixo aqui ao longo do programa. Agora vamos falar de minimalismo. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que é? Basicamente é uma filosofia que defende que a gente pode encontrar mais bem-estar ao manter só o que é essencial na nossa vida. E isso tudo tem a ver com repensar o consumo, é claro. Vamos ouvir mais uma vez a Marcela Rodrigues. Menos é mais. Numa sociedade em que a cultura do ter é mais importante do que o ser, nós precisamos quebrar esse paradigma e o minimalismo é um caminho sim, e isso não significa que você precisa parar de consumir, porém fazer isso de uma maneira um pouco mais atenta e se perguntar também, será que você precisa de tantos shampoos para cuidar do cabelo? Será que nós precisamos trocar de roupa a cada estação por conta das tendências, ter tantas coisas? Inclusive tem um documentário na Netflix sobre isso, que chama Minimalismo, 50 minutos. A história de dois amigos que fizeram do minimalismo um movimento. Então vale super assistir se você se interessar por esse assunto. Gabi, agora o minimalismo e todas essas medidas que a gente está falando no nosso dia a dia, são medidas para todo mundo, se a gente pensar? São medidas para todo mundo, sim, é possível, mas a gente precisa pensar na cultura que a gente está inserido e como funciona o nosso modo de produção, que depende de abundância e depende do obsoletismo. Então, o capitalismo produz muito e a gente precisa substituir as coisas rápido. E toda a nossa cadeia produtiva, o emprego das pessoas depende disso. Então, o importante é, a gente vai precisar mudar radicalmente a forma como a gente vive, e isso não significa que a gente vai viver pior. Por isso que eu falo tanto em inovação, porque o que a gente precisa é conseguir fazer as coisas que a gente faz, só que dessa vez com uma produção de energia, a produção de roupa, a produção da embalagem, a produção de tudo com uma emissão zero de carbono, eventualmente capturando aquele carbono para conseguir nivelar e garantir que a gente tenha uma produção sustentável. Então, é importante a gente falar disso porque num mundo, e você fala dessa cultura de o ter muitas vezes substituir ou é equiparado com o ser, quando a gente pensa na nossa situação, nós podemos consumir muito e de repente a gente faz um juízo sobre as vantagens de um consumo minimalista, já é uma escolha que nem todo mundo pode ter. Se você vive sem ter acesso às coisas durante a maior parte da sua existência e de repente alguém chega para você e fala, viu, é que na verdade não tem que ter essa ambição. Num mundo que tem essa ambição como cultura, você está inserido nesse caldo de cultura. Então, quanto que essa passagem do maximalismo para o minimalismo, ela pressupõe uma existência no maximalismo em algum momento da sua vida e não só uma expectativa de existir nisso.